Um homem casado descobre traição da esposa com o chefe. Após o confronto, ela pede desculpas, mas a confiança está quebrada. Após a mudança, ela revela um caso emocional. O marido luta para superar temas: traição, perdão e reconciliação. Enquanto isso, em outro relato, um homem descobre que sua esposa, mãe de seu filho de 4 anos, recebeu milhares de dólares de seu ex-namorado. Ele suspeita de infidelidade e questiona a paternidade. Minha esposa teve um caso com seu chefe, confirmando meus maiores medos. Contexto: eu pensava que era um bom marido, um bom pai e um bom homem. Minha esposa e eu fomos casados por 10 anos. Temos 2 meninos pequenos. Estou no exército e consegui o emprego dos meus sonhos no Havaí em 2020. Junto com minha esposa e filhos, nos mudamos para a ilha tropical e começamos uma vida maravilhosa juntos. Depois de 2 anos sem trabalhar, ela conseguiu um emprego no governo e eu pensei que estávamos vivendo a vida perfeita até que ela começou a sair com seu chefe, vamos chamá-lo de Rick. Do início a meados de 2021, minha esposa começou a falar muito sobre Rick. Ela ficava um pouco animada quando falava sobre ele. Ela falava sobre ele como uma colegial risonha. Comecei a notar isso cada vez mais até que um dia gritei com ela para parar de falar tanto sobre ele. Tenho algumas inseguranças importantes sobre infidelidade do meu relacionamento anterior. Durante nosso período de namoro, costumava dizer à minha esposa que traição era a única coisa que eu mais temia. Então, quando a confrontei sobre seu relacionamento com Rick, pensei que ela ficaria do meu lado e faria o que fosse necessário para acalmar meus medos. Acho que não fui muito clara na minha comunicação. O que eu realmente queria dizer a ela era que ela estava se aproximando demais dele e eu estava preocupada. Infelizmente, ela entendeu como apenas parar de mencioná-lo. Depois disso, ela só faria referência ao nome dele. Vamos chamá-lo de Rick, junto com o nome de outra colega de trabalho. Vamos chamá-la de Mel a partir de então. Durante esse mesmo período, comecei a ter problemas cardíacos devido ao estresse do dia a dia e fui hospitalizado 2 vezes. Comecei a ter episódios cardíacos quando fico extremamente ansioso ou preocupado. Por causa disso, comecei a ficar em casa com mais frequência. Em março, minha esposa estava fazendo 39 anos e começou a ficar mais deprimida consigo mesma e começou a sair mais para happy hours. Ela chegava em casa feliz, então sentava e brincava no celular. Ela disse que os happy hours lhe dão uma fuga. 22 de abril, do nada minha esposa começou a querer que fossemos mais íntimos. Começamos a ter noites incríveis e a criar vínculos, mas eu não conseguia me livrar da sensação de estar fora. Começamos a trocar mensagens de texto sujas um com o outro e começamos a sair com mais pessoas. Em 22 de maio, pelo canto do olho, vi uma troca de mensagens entre minha esposa e Rick. Dizia: quero ver sua tatuagem nas costas. Eu confrontei minha esposa sobre isso, e ela imediatamente começou a soluçar e pedir perdão. Eu disse aqui que isso era apropriado e que eu tinha problemas com ele desde 2021. Ela disse que voltaria a ser amiga dele e pararia de enviar mensagens de texto e flertar como um corno. Eu disse a ela que ela poderia continuar amiga dele. Foi idiota da minha parte, mas senti que precisava salvar a cara por algum motivo. Vi no telefone dela que Rick ativou mensagens que desaparecem naquele mesmo dia. Depois disso, não pude confiar totalmente nela, mas pensei que isso iria embora quando voltássemos para o continente. Em junho, nos mudamos do Havaí de volta para o continente americano. Moramos com os pais dela até podermos nos mudar para nossa nova casa. Durante esse tempo, nossa vida íntima permaneceu alta e incrível. Consegui um novo emprego onde pude ficar em casa e trabalhar na casa com mais frequência e ela conseguiu um emprego que gostava. As coisas pareciam estar indo bem, verdade gotejante. E em 22 de setembro, minha esposa me disse que teve um caso emocional com Rick. Ela me disse que teve uma conversa com ele uma semana antes de nos mudarmos e confessou que tinha sentimentos por ele durante um happy hour. Ela também revelou que uma semana depois de nos mudarmos, ela ligou para ele para dizer que o amava. Ele aparentemente concordou e disse o mesmo. Desde então, eles conversaram usando o WhatsApp e o Skype no trabalho. Olhei para o telefone dela e ela apagou todas as mensagens junto com as informações de contato dele. Eu perdi totalmente o controle e entrei em um poço de desespero. Eu disse isso a ela com o coração partido e furioso. Eu sabia que isso iria acontecer. Ela se desculpou várias vezes e disse que trabalharia para reconstruir nosso casamento e confiança. Ela faria tudo e qualquer coisa por nós. Ao mesmo tempo, ela me disse que não poderia simplesmente superar seus sentimentos por ele, mas que faria tudo no mundo para se livrar disso. Eu sabia que ela estava tentando, mas eu podia ver sua dor. Só para provar a ela, tirei uma foto dela, para que eu pudesse mostrar a ela mais tarde. Poucos dias depois, comecei a ter uma vontade intensa de desaparecer e posso ter ficado totalmente com vontade de ir de Vasco. Comecei a me cuidar para me ajudar com essas vontades intensas e consegui controlar meus sentimentos. Em meados de outubro de 22, as coisas estavam começando a voltar ao normal por fora. Eu ainda me sentia como se não fosse bom o suficiente e minha autoestima estava no fundo do poço. No entanto, eu estava definitivamente passando pela fase de beber com minha esposa. Nós compramos lareiras e planejamos
planejamos escapadas. Eu ainda estava vazio, mas pensei que conseguiria sobreviver. No entanto, mais tarde naquela noite, minha esposa não estava bem. Ela me confessou que o viu em agosto e que tinha família na área e a visitou. Ela tirou um tempo no meio do dia para passar um tempo com ele em um parque. Ela disse que queria estar em um lugar sem álcool e em público. Ela tinha que vê-lo uma última vez. Ela disse que eles andaram pelo parque o tempo todo até a hora de dizer adeus. Ela entrou no carro dele para se despedir e me traiu ainda mais. Ela disse que eles só ficaram e nada mais aconteceu. Depois que ouvi a notícia, perdi totalmente a minha noção. Chorei e gritei mais forte do que em toda a minha vida. As crianças estavam dormindo, foram acordadas. Eu gritei com ela e disse que ela tinha partido meu coração e deixado cicatrizes em nossos filhos. Mais uma vez, ela se desculpou várias vezes e implorou para que eu não fosse embora. No final de 22 de outubro, eu estava olhando os e-mails dela tentando juntar mais peças do que aconteceu e encontrei um e-mail escondido com o número de telefone dele com o assunto talvez. Eu a confrontei novamente. Dessa vez eu estava na linha de ir de arrasta, mas felizmente não cruzei. Ela me contou toda a verdade que eu pedi em maio e setembro. Depois disso, ela disse que tinha superado ele completamente e que qualquer sentimento persistente tinha desaparecido. A mágoa e a dor que eu mostrei a tiraram da mentira que era o caso. Hoje em dia, denunciei Rick ao RH por mostrar tratamento preferencial e ter um caso com minha esposa. Não sei o que aconteceu. Minha esposa enviou uma nota para sua namorada que mora com ele para contar a verdade sobre o que aconteceu. Meu ódio por ele e o desrespeito são profundos. O Havaí permite processos judiciais contra amantes e estou analisando opções. Eu disse a ela que podemos nos reconciliar, mas ainda não a perdoei e provavelmente nunca esquecerei. Temos sido mais honestos e provavelmente mais próximos do que nunca. Vamos a 2 tipos de aconselhamento matrimonial e consentimento individual para meu transtorno de estresse pós-traumático existente. Eu sei que isso não foi minha culpa, mas quando olho para a linha do tempo, eu poderia ter influenciado o resultado. Eu sei que minha esposa me ama e ela disse que foi um erro, mas acredito que um erro é uma única ação, não uma série de ações. Eu quero me reconciliar e quero poder tentar mais uma vez, mas chorar e lamentar todos os dias. Edith, e ela contou para a família e todos os amigos. Todos ficaram do meu lado e me ofereceram apoio para tudo que eu precisasse. Também entrei em contato com a parceira do amante e ela confirmou basicamente a mesma história que minha esposa contou. Também verifiquei os registros telefônicos anteriores apenas para confirmar a linha do tempo e ela confere, exceto todas as mensagens do WhatsApp que agora sumiram. Minha esposa não é exatamente especialista em tecnologia, então se houvesse fotos que ela tirou, elas estariam em nosso aplicativo de fotos compartilhadas. Aí ele faz backup automaticamente na minha conta de fotos. Pretendo ir ao trabalho dela e ver seu histórico de mensagens em seu computador sem avisar para acalmar quaisquer outros pensamentos persistentes que eu tenha. Posso fazer um teste de poliamor só para confirmar. Alguma outra sugestão? Estou confiante de que o caso acabou, mas sei que estou apenas tentando entender melhor a linha do tempo ou estou louco? Atualização versão da esposa. Sinto muito pelo mal que causei a você. Meu relacionamento com Rick foi completamente inapropriado e sinto muito pelo dano que causei. Confessei tudo ao meu marido e posso ver o quão profundamente o magoei. Sei que você deve sentir o mesmo sentimento de traição. Ele me pediu para confessar a você tudo o que aconteceu. Estou tentando fazer tudo o que posso para apoiar sua cura. Então aqui está meu relato. Sinto muito se os detalhes aumentam sua dor. Em algum momento por volta do final de 22 de março, e que eu começamos a nos aproximar. Estávamos conversando e saindo para happy hours. No começo, parecia que estávamos nos tornando melhores amigos. Mas conversar, beber e passar um tempo sozinhos juntos levou ao flerte. Mais ou menos na mesma época, começamos a trocar mensagens de texto. Novamente, começou amigável, mas se tornou inapropriado. E eu me vi escondendo minhas mensagens do meu marido. Acho que o flerte continuou por algumas semanas até que meu marido me chamou por ser suspeita e esconder o que eu estava fazendo. Pedi desculpas naquele momento e disse a ele que pararia. Conversei com Nick sobre isso e ambos concordamos que não estava tudo bem e que pararíamos e voltaríamos a ser apenas amigos. Isso foi em algum momento por volta do final de maio. Nós voltamos a ser amigos. Não trocamos mensagens de texto daquele jeito de novo. Nós ainda conversávamos, no entanto, e éramos bem próximos naquele momento. O problema era que, mesmo que não estivéssemos mais flertando, aquela energia ainda estava lá. Se tornou essa coisa sobre a qual não falávamos enquanto ainda estávamos nos aproximando. Cerca de uma semana antes de eu deixar o Havaí, nós dois admitimos que estávamos desenvolvendo sentimentos. Depois que me mudei, não nos falamos por mais de uma semana, mas eu não conseguia parar de pensar em como deixamos as coisas. Eu o procurei e foi quando eu disse a ele que tinha me apaixonado por ele. Ele me disse que sentia o mesmo. Eu sinto muito. Eu nunca deveria ter permitido que isso acontecesse. Deveria ter ido embora quando percebi para onde estava indo. Daquele ponto em diante, continuamos a conversar e nos conectar. Ele me disse que viria para cá em agosto e combinamos de nos encontrar. Fomos a um parque e passamos um tempo juntos conversando e caminhando. Quando estávamos nos preparando para ir embora, eu beijei e acabamos nos beijando por cerca de 20 minutos. Sinto muito por cruzar essa linha. Nada disso estava certo, mas cruzar essa linha era imperdoável. Continuamos a conversar quando ele voltou para o Havaí e em um ponto ele lançou a ideia de voltar para cá, mas nunca fez planos concretos. Eventualmente eu disse a ele que não poderia vê-lo novamente, mas continuamos a conversar. Em setembro, meu marido me confrontou e perguntou o que eu estava escondendo, e eu confessei. Foi quando cortei o contato com Rick. Mais uma vez, sinto muito por desconsiderar seus sentimentos. Fui completamente desrespeitosa com seu relacionamento e sei que minhas ações foram imperdoáveis. Não entrarei em contato com você ou Rick novamente.
Queria compartilhar a nota que ela enviou para a namorada do amante. Alguma ideia de como posso validar a verdade geral? Tanto minha esposa quanto meu amante dizem que não foram físicos. Ela excluiu o WhatsApp, o principal método de comunicação. Tentei restaurá-lo no telefone dela, mas as mensagens sumiram. Existe alguma maneira de restaurá-lo? Meu amigo, você realmente acredita que esse cara foi até o Havaí para uma sessão de amassos? Por que eles iriam conversar em um parque quando poderiam facilmente conversar em particular no quarto de hotel dele e também fazer intimidade? Pelo que importa, provavelmente era físico muito antes do Havaí. Escute, essa coisa que você está sentindo agora, você não saber se pode acreditar na história da sua esposa, isso não vai mudar. E você também ficará paranoico sobre cada coisinha que ela disser. Ela está realmente comprando mantimentos? Ela está realmente saindo com os amigos? Ela está realmente fazendo compras? Ela começou a ter contato com Rick novamente? Por que ela é tão amigável com o treinador do garoto? Se você ficar com ela, essa será sua vida. É isso que você quer? E esse é o melhor cenário, onde você está paranoico e ponto. Mas a probabilidade de ela trair novamente é grande, então você terá motivos para ser paranoico. Ela está rebaixando o caso. Ela está apenas dizendo que eles ficaram. Então você não vai se divorciar dela. Eles foram físicos e fizeram intimidade. Ele não viajou todo esse caminho para andar, conversar e beijar. Desculpe, mas eu não acredito nela. Eles fizeram uma promessa um ao outro, e eles estão cumprindo essa promessa. Nenhum deles nunca dirá a verdade. Ela traiu e está tentando salvar seu cobertor de segurança. Desculpe, mas sua boa vida íntima é ela fantasiando sobre ele. A carta é fria e calculada. Na minha opinião, eu pessoalmente terminaria com ela. Minha esposa está secretamente recebendo dinheiro do ex, com quem ela nunca foi casada. Minha esposa de 3 anos, com quem tenho um filho de 4 anos, recentemente foi vítima de uma tentativa de phishing. Basicamente, ela recebeu um e-mail que parecia ser de um departamento de um banco que usávamos, dizendo que havia uma transação estranha que ela precisava confirmar. Depois que ela clicou, percebeu que nosso iPad provavelmente foi hackeado. Felizmente, embora nós dois não tenhamos muito conhecimento de tecnologia, meu irmão tem. Então ele veio até aqui e disse que tentaria limpar qualquer malware dos nossos dispositivos e nos contaria o que exatamente estava acontecendo. Depois que meu irmão foi embora, fiquei sozinho e decidi começar a clicar em todos os nossos aplicativos de dinheiro para ter certeza de que nada nefasto estava acontecendo com nossas contas. Felizmente, não parecia haver nada faltando em nossas contas bancárias. No entanto, vi que havia um aplicativo Western Union instalado e ele estava instalado em um canto bem discreto do iPad, como em um quadrado com alguns outros aplicativos aleatórios. Eu sempre associei o Western Union a transações internacionais, então no momento pensei que minha esposa definitivamente não estava fazendo nada disso, então talvez isso fosse alguma maquinação de um hacker que meu irmão não pegou. Cliquei no aplicativo e tudo foi desconectado. No entanto, quando tentei digitar os endereços de e-mail de ambos, o chaveiro do dispositivo reconheceu o e-mail da minha esposa e fiquei ainda mais desconfiado. Eu sabia que a maioria das senhas dela eram as mesmas, então acertei na segunda tentativa e entrei. Fiquei perplexo ao ver o histórico de transações que incluía vários milhares de dólares. Tudo isso aconteceu antes de todo esse desastre de hack. Ele mostrou que ela estava recebendo $2.000 no início e no meio do mês, tudo do mesmo remetente. Então fui até a loja de aplicativos e vi que em Caixap mostrava que o aplicativo já havia sido baixado, mas provavelmente havia sido excluído recentemente. Baixei novamente e entrei e vi muito claramente que a pessoa que estava enviando dinheiro para minha esposa era seu ex-namorado e ela havia enviado notas dizendo obrigado e depois seu apelido. Eles datavam de quando ela tinha 24 anos até quando ela tinha 28 anos. Ele tem 49 anos e eles terminaram porque ele se divorciou jovem e não queria se casar novamente e ela percebeu que ele não estava mudando de ideia. Eles nunca tiveram filhos ou propriedades juntos, nem ele estava traindo alguém com ela mantendo o relacionamento deles em segredo. Então honestamente está além da minha compreensão porque ele precisaria ter mais contato com ela, especialmente agora que ele mora na Europa metade do tempo. Eu confrontei minha esposa sobre isso e disse a ela que achava que ele estava completamente fora da vida dela, mas aqui estava ela enviando mensagens para ele com estrelas nos olhos, basicamente massageando seu ego. Eu não sabia o que estava acontecendo. Minha esposa disse que sentia muito e que não era sua intenção, mas eles apenas mantiveram contato e se tornaram ex-namorados amigáveis. Ela disse que você conhece o tipo dele, ele pode ser muito charmoso quando quer e às vezes ele diz algo engraçado ou está deprimido por causa de sua linha de negócios e quer desabafar com alguém. Ela ficou chateada quando eu disse a ela que não aceitava essa resposta porque nenhuma piada vale tanto dinheiro, e especialmente
principalmente quando está sendo pago consistentemente todo mês. Ela finalmente admitiu que havia dito a ele que o negócio que eu estava começando estava dando prejuízo e que eu estava trazendo para casa apenas $45.000 por ano depois de pagar meus funcionários e que ele disse a ela que a indústria em que eu estava, produtos no atacado, era difícil e muito saturada de concorrência para que eu tivesse lucro por alguns anos ou tivesse qualquer esperança razoável de sucesso. Eu tinha começado esse negócio há 2 anos depois que perdi meu emprego e o negócio de design gráfico da minha esposa também estava acabado na água. Ela disse que tinha começado a desabafar com ele sobre como estávamos atrasando nossas contas e ele decidiu ajudá-la. Ela até disse que ele me diria o mesmo se eu perguntasse. Mais tarde, isso acabou sendo uma mentira e logo ficou claro que o ex dela não queria entrar em contato comigo de forma alguma. Tudo isso aconteceu há uma semana e eu disse a ela que desistiria do meu negócio e tentaria conseguir outro emprego, começando de baixo se fosse preciso para ter uma renda consistente, mas eu não queria que ela aceitasse mais dinheiro desse cara e tentasse fazer com que parte dele passasse como dinheiro do negócio dela. Nem tem mais um site funcional, e depois ela ficasse com o resto, Deus sabe onde. Mas quanto mais eu fico sozinho para pensar, mais eu não consigo mais imaginar dormir na mesma cama com minha esposa. Não sei se algum dia poderei confiar nela novamente porque ela não dirá nada, exceto que ela não dormiu com ele e que um ex lhe daria dinheiro só para ser sua amiga. Além disso, estou tendo os pensamentos mais terríveis sobre a possibilidade de meu filho não ser meu. Isso poderia explicar tudo muito facilmente, embora eu não ganhe o dinheiro que o ex dela ganha. Temos a mesma cor de cabelo e olhos. O que eu faço? Minha esposa continua implorando para que ela pare de aceitar dinheiro e que eu preciso confiar nela novamente, mas sei que ela vai surtar ao pensar em um teste de paternidade. Estou vivendo na miséria. Pensei que tinha um casamento amoroso com uma mulher honesta. Embora discutiremos sobre o fato de que ela queria que nosso estilo de vida permanecesse o mesmo enquanto eu estava construindo meu negócio, pensei que estávamos nos comunicando. Também pensei que o dinheiro que ela colocou em nossas contas era do seu negócio de design gráfico finalmente conseguindo clientes, mas isso também estava errado. Você não precisa da permissão dela para fazer um teste de paternidade. Faça isso imediatamente, porque ninguém simplesmente dá esse tipo de dinheiro para um ex que é casado com outra pessoa. A criança pode até ser sua, e ela tem mentido para ele que a criança é dele. Essa deve ser a primeira coisa que você faz, para sua própria paz de espírito. Não te culpo nem um pouco por se sentir traída e magoada. Só você pode decidir se consegue superar as mentiras dela. Talvez ajude vocês dois a procurar aconselhamento matrimonial. Eu adoraria saber o que aconteceu a partir daí, mas eu também fiz as contas. Seu filho de 4 anos tem a idade certa para ter sido filho desse outro homem. Dito isso, não desconte isso em seu filho. Não importa o que aconteça, ele não tem parte nas maquinações de sua mãe, mesmo que seus medos sejam verdadeiros, e ele ainda é a criança que você amou e criou por 4 anos. Falando como alguém com um irmão com um pai biológico diferente, aquele homem não significa nada para ele. O pai dele é meu pai. Fim da história. Eles não compartilharem genética não significa nada. Eu faria o teste de paternidade se fosse você. Porque ou você está certo e saberá mais sobre o que está acontecendo, ou você está errado. Ele é seu filho biológico, e você não precisa se perguntar pelo resto da vida.